A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos aqui ouvintes da programação do Web Rádio da Comunidade Cristã no Brasil e no mundo. Estou aqui, vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, para falar do Evangelho, para falar também da Palavra de Deus. Enfim, falar assuntos em torno da fé cristã. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre o começo da igreja, irmão. Está ali em Atos dos Apóstolos. Diz ali em Atos 2 que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua e que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitaram na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponta-Ásia, Frígia e Pantília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e os forasteiros romanos, tanto os judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer isto? Bom, até aqui. Depois tem uma parte que eles falam, alguns zombando, entendendo aquele grande acontecimento, né? Jesus mandou que eles ficassem reunidos, unidos, e ali houve a manifestação, a promessa de Deus, que é derramamento do Espírito Santo sobre aqueles homens, e eles falarem em outros idiomas, irmão. Não é línguas estranhas, em outros idiomas. Irmão, e ali a igreja começou com grande força, né? Começou com a igreja primitiva praticamente começou ali, irmão, em Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, era uma comunidade, irmão, que ela viveu os primeiros anos da igreja cristã. A história da igreja primitiva praticamente desenvolveu desde vamos dizer, metade do primeiro século, né, irmão? Primeiro século depois de Cristo, e até o início do outro século, quando praticamente foi morrendo os apóstolos, né? Foi surgindo outros líderes, né? Devido à perseguição. E esse período da igreja primitiva, irmão, é uma parte da igreja antiga, né? Não existe uma igreja igual aquela igreja, irmão. Assim, membros, né? Igrejas são pessoas. Então não temos pessoas como daquele tempo. Hoje, os membros de hoje não se compara nunca aqueles homens, aquelas mulheres do primeiro século, irmão. E depois em diante houve grandes perseguições, e foi passando os anos, né? E o povo foram sofrendo com perseguições, com ideais políticos, invejas. Então houve um grande massacre na igreja primitiva. Mas a igreja primitiva, irmão, ela se reunia nas suas casas. Aí tivemos ali uma parte onde está escrito que Paulo pegou carta com os sacerdotes, com os pessoal religiosos, e começou a perseguir a igreja. E ele entrava nas casas
arrastando a igreja, homens e mulheres. Então, igreja sempre foi pessoas. Então, hoje, nos dias de hoje, irmão, trazendo o dia de hoje, muitas pessoas, eles fazem confusão. Eles confundem a igreja, a instituição, né, a que eles chamam de igreja, que na verdade é a denominação, com a igreja. Muitas das vezes as pessoas falam assim: não, vai ser excluído da igreja. Irmão, vai ser excluído do corpo de Cristo é um ato muito severo. O máximo que essa pessoa pode fazer, irmão, é excluir do corpo o quê? Da denominação, não fazer parte daquela denominação. E a liderança daquela igreja primitiva, dos apóstolos, no tempo de Jesus, foram homens escolhidos, irmão, homens preparados. Diz aí a história, nos conta que aqueles discípulos foram preparados 3 anos e meio por Jesus. E a ordem sempre foi ir e pregar o evangelho e fazer discípulo. Então, fazer discípulo é importante, irmão. Anunciar o evangelho, a salvação, a vida eterna para as pessoas é importante. Mas discipular as pessoas no conhecimento, na verdade, é muito importante, porque através desse conhecimento é que a pessoa pode sobreviver aos embates, às contendas, às lutas, às perseguições. Irmão, no reino animal, o leão, esses animais que são de caça, geralmente os seus pais, né, eles ensinam os filhos a caçar. Eles preparam o filho para a vida adulta. Depois que eles chegam a certa idade, eles tomam o caminho deles. É o jeito da natureza animal. E na natureza cristã também é a mesma coisa, irmão. As pessoas têm que ser preparadas, irmão, para poder ir à luta. Um soldado, quando ele entra no exército, ele vai ser capacitado, irmão, em batalhas, né, em estratégia, em sabedoria, né, em tudo, como manusear uma arma, assim por diante, né? Então, depois que a pessoa tem o aprendizado, ele vai para a guerra. Eles não chegam num soldado e colocam assim: olha, tá aqui o fuzil, tá aqui as balas, vai, se vira. Não, existe uma preparação. A igreja também tem que ser preparada. Os novos membros, irmão, eles têm que ser discipulados no conhecimento. Porque chegamos a um tempo onde as pessoas não compreendem o que é igreja e o que é denominação. Ele fala: que igreja você é? A igreja que eu sou a igreja de Cristo. Não, é a igreja com a placa. Ele entende que placa é a igreja, a denominação que a pessoa pertence. Então, a denominação, ela nunca existiu no tempo dos apóstolos, nem na igreja primitiva. Não era permitido, irmão. Não existia uma religião oficial. A denominação é coisa nova, onde surgem líderes, né? Pessoas que ficam à frente do povo, pessoas que vão além do papel da palavra de Deus da Bíblia. Um grupo de irmandade, eles dão poderes, né, de certo modo, ou concordam, não digo dando poder, mas concordam com as regras, concordam com o estatuto de uma denominação, onde aquelas pessoas têm um poder e até tirar vidas. E esse já morreu, esse pecou, esse está salvo, está perdoado, esse está excluído, né? E a pessoa fica subjugada à vontade, aos caprichos de um grupo eclesiástico. E eles eram para estar ali ensinando, irmão, apacentando a igreja. E muitos desses líderes têm causado transtorno, irmão. Tem pessoas que foram de tal maneira manipulados, né, e alguns não entendendo a verdade, achando que tudo tinha acabado, a fé tinha acabado, que ele tinha morrido, que ele tinha pecado, que ele pecou de morte, que Deus não está mais com ele. E a pessoa vai entrar num estado de loucura, de depressão, e alguns tirar a vida. E alguns, na fraqueza, sair praticando tudo que é coisa ilícita. Como dizer assim: já que eu estou perdido, eu saio por aí fazendo tudo que dá na telha.
Amados, tudo isso aí, irmão, por causa da religiosidade que grupos religiosos colocam. São poucos os ministérios que ensinam a palavra de Deus. Pois o ensino da palavra de Deus leva tempo, irmão. E precisa de pessoas habilitadas, pessoas preparadas para poder capacitar e ensinar. Alguns falam, não, mas o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos capacitar. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha através do conhecimento que nós adquirimos. Ele vos fará lembrar de tudo que tenho dito. O dito que Jesus falava, porque assim, ó, quando ele ensinou os seus discípulos, ele explicou as parábolas, ele explicou as pregações, ele explicava sobre os fundamentos da Bíblia, da palavra, né? Então, se a pessoa foi ensinada, com certeza o Espírito Santo vai fazer ele lembrar daquela parte. Então, não tem como eu, irmão, se eu não ler as Escrituras, o Espírito Santo falar, tal passagem, né, nas Escrituras, tal acontecimento, um anjo fala com Gideão, por exemplo. Então, se eu não ler que está lá, que se não me engano que é em Juízo, não sei se é 6 de Juízo, estou falando porque eu sou muito bom nessa parte, irmão. Então, o anjo apareceu para Gideão, que o Senhor é contigo, né? Como se eu estou nessa situação, vamos lembrar essa passagem. Então, o Espírito Santo, ele faz nos lembrar daquilo que nós lemos, irmão. E ele também nos dá entendimento e nos explana a palavra, nos dá sabedoria também, irmão, porque ele nos instrui. Mas é necessário nós estar em comunhão, nós estar ligados na leitura da palavra. E aquela igreja primitiva, irmão, ele tinha os líderes capacitados, líderes que também discipulavam, porque eles foram discípulos. Então havia uma preocupação de ensinar. Irmão, no termos judeus, eles já tinham uma certa religiosidade dos judeus, né? Mesmo as pessoas que não eram judeus, eles tinham também o conhecimento, né? A própria mulher samaritana, lá no poço, ela falou com Jesus, né? Ela entendia as Escrituras. E ela até falou, é um homem de Deus, né? É um profeta, porque quando ela foi questionada, cadê o teu marido? Ela falou, não tenho marido. Ela dissesse bem, tivesse 5 que tá, agora não é teu, né? E ela entrou nos assuntos bíblicos. E o Jesus falou assim, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito de verdade. E ela perguntou, Senhor, onde que vamos adorar? É aqui, acolá e tal, porque está assim, assim. Então você vê que aquelas pessoas tinham algum preparo, tinham algum conhecimento. Então o conhecimento da palavra de Deus é muito importante, né? Ser instruído no entendimento da palavra é muito importante. Então muitas pessoas acabam perecendo pela falta de conhecimento, acabam sendo manipulados pela falta de conhecimento. Muitos líderes vivem enganando o povo, né? Extraindo a moeda, o dinheiro, né? Até os bens, usando o poder de persuasão da palavra. E aquela pessoa acaba, na humildade, aceitando e crendo que é verdade, que é a vontade de Deus que faça isso, né? Olha, irmã, Deus me revelou que a irmã vai ajudar na obra e Deus vai abençoar. Tem pessoas que têm uma conversa e falam desse jeito e acabam enganando a muitos. Alguns falam, lança aqui, né? Deposita aqui no altar, Deus vai dar 10 vezes mais. E tem pessoas que crêem tanto naqueles líderes que ela acaba fazendo, irmão. Ela desperdiçando os seus bens materiais com aquelas pessoas que induziam, né? Induz ela ao erro, né? É uma parte, como Deus precisasse de parte financeira, Deus não precisa nada disso. Então no Evangelho ele surgem os espertalões. E esses espertalões, eles têm sabedoria de manipulação, irmão. São pessoas que estudam, são pessoas que têm poder de persuasão. Tem pessoas que eles têm, ele fala o nome, irmão, carisma. Tem pessoas, irmão, que sabem contar uma história bem comovente. Tem pessoas que sabem mexer com o emocional do outro, né? E já tem outros que não têm a mesma facilidade. E tem pessoas que já acostumou com aquelas pregações eloquentes, acha que falar de Deus é aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo,
né, irmão? Então você vê que o povo, ele é vítima e ele é dependente daqueles homens. E a gente deveria ser dependente de Deus, dependente do Espírito Santo, dependente de Jesus. Mas de alguns são dependentes de homens ou de uma placa religiosa, né? E a gente temos que ser dependente de Deus, irmão. Sempre esperar no exemplo, no modelo perfeito que é Jesus Cristo. Então essa igreja primitiva, ela recebeu essa parte do dom do Espírito Santo, que eles falaram em novos idiomas, falando da grandeza de Deus. E essa prática, irmão, hoje não é mais colocada em prática. São poucas pessoas que têm esse dom de falar em outros idiomas que nunca estudaram. Apóstolo Paulo, você vê que ele fala assim, ele fala de negócio de línguas, ele louva a Deus, ele engrandecia a Deus, que ele falava mais idioma, muito mais que muito voz, porque ele sabia o idioma mesmo, né, irmão? E tem pessoas que, quando é usado pelo Espírito Santo de Deus, Deus podia revelar aquela pessoa num idioma, na mente dela, ela falar em outro idioma. Então esse é o dom do Espírito Santo. E a partir desse dia a igreja teve um grande crescimento. O apóstolo Pedro teve uma grande pregação, onde muitas pessoas se converteram, muitas pessoas receberam o dom do Espírito Santo, muitas pessoas tiveram o selo, né? O selo que eles falam aí, né? Fala que da promessa, não. Eles foram selados com o Espírito Santo, recebendo a presença do Espírito Santo. Porque desde o momento que você crê no seu Jesus, que você faz um concerto com ele, você tem um selo de propriedade de Deus, né? Você tem o selo do Espírito Santo em sua vida. Todos nós temos o Espírito Santo. Existe entre nós diferença em pessoas que são mais cheias do Espírito Santo, outras não. Porque isso aí, irmão, vai ter quem busca. Tem gente que busca os dons de línguas estranhas. Ele quer falar em língua que ninguém entende. Ele acha bonito, quer ver o outro lá falando em outro idioma. Já tem outros que querem o dom da sabedoria. Já tem outros que querem ser usado para a cura, para a libertação. Tem outro que quer ter um dom de evangelizar, ver as pessoas se converter, as almas obedecer ao seu Jesus. Então a diversidade de dons mais excelentes, né? Até o ponto, irmão, que Paulo chegou a um ponto que ele falou assim, da caridade, né? Acho que é 3 Coríntios fala assim, da excelência da caridade. Aí ele fala ainda que eu falasse a língua dos anjos. Olha, irmão, língua dos anjos. Quem que fala a língua dos anjos? Ninguém, eu não conheço ninguém que fala a língua dos anjos, né? Ainda que eu tivesse isso, fizesse aquilo, pegasse o meu corpo, sacrifício vivo, ainda que eu desse os bens aos pobres, fizesse isso, não tivesse a caridade, nada disso adiantaria. E essa caridade, irmão, que representa também a pessoa do Senhor Jesus, nós temos que ter o nosso coração. Que adianta falar em língua onde não tem amor? Que adianta você falar calamanaia e você falar em idiomas bonitos aí que ninguém entende e não tem compaixão do seu próximo, da sua irmã, né, do seu irmão, não tem prazer em visitar, em orar, em ajudar o seu semelhante. Irmão, tem pessoas que querem ser cheias das coisas de Deus, mas não tem o que é melhor de Deus, que é o amor e a misericórdia, que é a caridade, que é Cristo. A igreja, irmão, ela está se corrompendo, né? Não porque ela acidentalmente ela está sendo usada, irmão, no percurso dessa história, onde muitos líderes foram perseguidos, muitos líderes foram mortos, e surgiram novas lideranças, novas administrações. A igreja até o ano 300 vivia sob uma perseguição, uma afronta terrível de governos, até que surgiu um governo que oficializou e criou uma religião oficial. E ali ficaram anos e anos e mais anos de sofrimento, anos e mais anos de escravidão religiosa, até que surgiu insatisfação, surgiu os protestantes, os reformistas, Lutero, Calvino e outros reformistas, e surgiu esse movimento que nós hoje falamos, somos crentes, na verdade somos protestantes. Quando
pastor Lutero colocou, acho que era 95 teses, onde a igreja usufruía apenas com interesse financeiro, tirando do pobre, né, tudo que tinha para enriquecer a igreja sistema, né, que dominava, na luxúria, né, em templos feitos de ouro, em coisas que Deus não está pedindo, irmão. E muita gente na pobreza, na miséria, muita gente sofrendo, dando tudo que tinha, achando que estava dando a Deus. Isso continua, irmão. Nos dias de hoje continua a mesma coisa. Aquilo que fazia no passado estão fazendo no presente. O povo continua sendo enganado. O povo continua sendo escravizado. O povo foi enjaulado daquelas quatro paredes. Entende que se não estiver ali, ele não tem vida. Se não estiver ali, ele não tem Deus. Se não estiver ali, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Que Deus não fala se não estiver ali dentro. Porque ele foi condicionado. Que ali é a igreja. Que ali é que Deus fala. E entende que lá que Deus fala. Deus fala com você em todos os momentos, irmão. Deus fala no seu sonho. Deus fala com pessoas que vai falar com você. Deus fala com um irmão que vai tomar uma palavra e vai falar com você. Deus fala na oração. Deus revela alguém na oração para falar uma coisa com você. Deus fala com você lendo as escrituras, lendo a palavra de Deus. Deus fala com você cantando hino, louvor. Então Deus fala de várias maneiras. Porque hoje o Deus que eu sirvo, que você serve, ele não está em quatro paredes trancafiado. Ele está no seu coração. No momento que você deu lugar ao Espírito Santo da graça, que você crê no seu Jesus, o Deus Todo-Poderoso, por misericórdia, né, dele, permite que no seu coração habite o Espírito dele. E hoje nós somos ligados nessa aliança com Deus, através do Espírito Santo da graça. Você é um vaso de Deus. Você é um templo de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é a igreja junto com os demais. Você é a pedra viva desse grande templo. Não deixe, irmão, que as pessoas te manipulem. Congregue, vá na reunião cristã, mas não deixe que as pessoas te aprisionem. Que muitos estão aprisionando e muitos estão perdendo a fé. E muitos estão se afastando da fé em Cristo Jesus. Muitos estão se apostatando da fé. Apostatando de Cristo, porque desacreditou. Acha que tudo ali é uma mentira. Por causa dessas pessoas que manipulam e essas pessoas que enganam em nome de Jesus para se dar bem. Hoje estou usando essa plataforma para divulgar que o mesmo Jesus que operava antes, ele opera hoje e opera amanhã. Ontem e hoje, eternamente, é sempre o mesmo. Cristo Jesus em nossa vida, operando, salvando, transformando vida, transformando famílias. Crê no agir do Espírito Santo. Crê no meu amigo Espírito Santo. Ele está aí agora nesse momento no seu coração. Porque você é morada, é templo de Deus. Então aquela igreja que teve o dia de Pentecoste, e o Espírito Santo tomou aquelas pessoas, falaram em outros idiomas, falando das grandezas de Deus. Irmão, pode falar desse idioma que você crê das grandezas de Deus. Fala: Deus, Tu é maravilhoso, Tu é bom na minha vida, grande, grande é o nosso Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, sempre a Deus. Engrandeça. Não precisa nem falar em outras línguas, irmão. Pode falar dessa língua mesmo. E muitos vão entender que você está glorificando a Deus. Glorifica ao Deus que você serve, meu irmão, que está no teu coração. Diz: Tu é maravilhoso, eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Jesus. Amém? Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que ouviu essa mensagem. E eu peço agora que os irmãos, se puder, compartilhe esse meu canal, irmão. Estou divulgando a palavra de Deus a outras pessoas, né? Que se inscreva nesse canal, dê um like se você assistir esse vídeo, se der um sinal de positivo, um like, para que esse canal cresça, para que eu
para que possamos levar a mensagem dessa palavra de Deus a muitas outras pessoas. E você, meu irmão, ouvinte da programação do Web Rádio da Comunidade Cristã do Brasil, Deus abençoe a sua vida. E os irmãos que quiserem baixar o aplicativo da rádio, é igrejacristãavivada.org. Você digita lá, esse é o link, né, irmão, de domínio. Tem que ter um domínio. Agora tem um nome assim normal, que é o da rádio, Web Rádio Comunidade Cristã do Brasil. Se você for no Play Store digital, vai aparecer 2 aplicativos. Você pode baixar e ouvir louvores e ouvir a mensagem da palavra de Deus aí com o irmão Lorival, ao vivo pelo Web Rádio da Comunidade Cristã. Que Deus abençoe a todos e todos fiquem na paz de Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém?